É isso aí, vamos lá? Vamos continuar aí com a nossa super aula, não é isso? Então vamos nessa, ó. Continuando com a nossa super aula, estamos tratando aqui dos elementos da culpabilidade, tá? Imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Interessante é o seguinte, ó. A potencial consciência da ilicitude, ela atua em qual elemento? Na culpabilidade, porque está relacionado ao agente e não ao fato, tá? Maravilha? Show de bola. Então vamos ler aqui o que eu escrevi para você, ó. Pode ocorrer que uma pessoa ela tenha praticado um homicídio, fato típico, não acobertado por causas excludentes de ilicitude. Mesmo assim, essa pessoa pode não ser responsabilizada pelo delito, como por exemplo no caso de ser menor de 18 anos. Nessa situação apresentada, faltou na culpabilidade o elemento imputabilidade, que é um pressuposto na imposição da pena. Assim, quando falta algum dos elementos da culpabilidade, embora exista o crime, o agente deve ser absolvido. Então, nós já sabemos a teoria adotada pelo nosso Código Penal, que é essa, né? Teoria limitada da culpabilidade. E aí, eu vou falar com vocês sobre o primeiro elemento da culpabilidade, que é a imputabilidade. Olha só. Ser imputável significa que o agente ele é mentalmente desenvolvido e mentalmente são. Além disso, ser imputável significa que o agente possui inteira capacidade de entender o caráter ilícito, o caráter criminoso do fato e de se determinar de acordo com esse entendimento. Tá? Quando a capacidade de entendimento for parcial, o agente ele será semi-imputável e será beneficiado com uma redução da pena. Nós vamos já falar sobre isso. Nós temos 3 critérios para apurar a imputabilidade ou se alguém é inimputável. O critério biológico, ele leva em consideração, na verificação da inimputabilidade, se há alguma existência de doença mental ou de desenvolvimento mental incompleto ou retardado que possuem força de gerar presunção de inimputabilidade. O psicológico leva em consideração se no momento da prática do crime o sujeito não tinha a capacidade de entender o caráter criminoso e a autodeterminação. Por fim, o critério biopsicológico ele leva em consideração no momento do crime a capacidade de entender o caráter criminoso do fato e também a razão da doença mental e do desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Basicamente, o que você tem que saber? Tem que saber que o nosso Código Penal, ele, em regra, adota o sistema biopsicológico. Então, a regra é esse aqui, ó. É o sistema biopsicológico. O sistema biológico ele é adotado somente a título de exceção em se tratando
dos menores de 18 anos, tá? Então nós temos a regra e temos também a exceção. Eu vou falar mais sobre isso. Olha só. Quem são considerados inimputáveis? Ou seja, em que situação, ou melhor, em que situações que a imputabilidade ela fica excluída? Deixa eu pegar uma folha em branco aqui. Essa tá legal, ó. Em que situação que a imputabilidade fica excluída? Ou seja, em que situação que a exclusão da culpabilidade atuando no elemento inimputabilidade. Quando que a pessoa é inimputável. O primeiro caso, de exclusão da culpabilidade atuando na imputabilidade, tornando a pessoa inimputável, que eu vou listar para você, é o caso dos menores de 18 anos. Nesse caso, você já sabe, o menor de 18 anos ele não responde por crime em razão da sua idade. Mesmo que ele saiba que aquele fato é crime, ele não vai responder. É por isso que a exclusão da culpabilidade pela inimputabilidade, ela utiliza o critério biológico, tá? Qual é o segundo caso de exclusão da culpabilidade? Dá uma olhada aqui, ó. Sobre os menores de 18 anos, nós temos a previsão do artigo 27 do Código Penal, dizendo que eles são penalmente inimputáveis. Nenhuma novidade para a gente. O segundo caso de exclusão da imputabilidade, tornando a pessoa inimputável, se dá nas situações de doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Nessas hipóteses, o Código Penal diz que o sujeito ele fica isento de pena. Isento de pena. Em regra, quando o Código Penal diz que o sujeito é isento de pena, significa aqui uma hipótese de exclusão da culpabilidade. Isso em regra, tá, gente? Isso em regra. Então, olha só, para que o sujeito tenha a culpabilidade excluída em razão de ser doente mental ou de doença mental incompleta ou de desenvolvimento mental incompleto ou retardado, é preciso que, ao tempo da ação ou omissão, o sujeito seja inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Tá bom? Como assim, Gicler? Olha só, doença mental é o segundo, vamos botar aqui na nossa listinha. Doença mental. E desenvolvimento mental. Incompleto ou retardado. Gente, nesses dois casos aqui, nós já sabemos que se adota o critério biopsicológico. E eu vou falar sobre isso já já, tá? Mas antes de falar do critério biopsicológico, nós temos o outro caso de excludente de culpabilidade que atua
no elemento imputabilidade, dizendo o artigo 28, parágrafo 1º do Código Penal que é isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Conclusão, gente. A embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, é a outra excludente de culpabilidade que atua na imputabilidade, tornando a pessoa inimputável. Embriaguez completa não dá, né? Proveniente de caso fortuito ou de força maior. Agora sim, pessoal, essas três situações aqui, elas utilizam o critério biopsicológico. Critério biopsicológico. Ou seja, deve-se levar em consideração a capacidade de entendimento da pessoa no momento da conduta. No momento da conduta, aquele doente mental, ele tinha algum discernimento sobre o que ele estava praticando? Então, essa capacidade de entendimento aqui se ela for nenhuma, aí sim nós temos o caso do inimputável. Se a pessoa não tinha nenhuma capacidade de entendimento, aí sim haverá a excludente de culpabilidade. Por outro lado, se ela tinha alguma capacidade de entendimento, ou seja, se essa capacidade de entendimento ela era parcial, o que acontece? O sujeito é tido como semi-imputável. E a semi-imputabilidade ela representa uma causa de redução da pena de 1/3 a 2/3. É isso que você tem que saber sobre o elemento imputabilidade. Vamos voltar para a nossa apostila? Olha só. O que mais que a gente precisa saber? Vamos lá? Sobre a doença mental, significa qualquer enfermidade física ou psíquica, permanente ou transitória, que seja capaz de eliminar totalmente a capacidade de entender ou de querer do agente. Então, tem que eliminar totalmente a capacidade de entender ou de querer do agente. Porque se eliminar essa capacidade de forma parcial, o sujeito é considerado semi-imputável. Desenvolvimento mental incompleto significa que o desenvolvimento que ainda não se concluiu, compreendendo aí os menores de 18 anos. Ou então os silvícolas, que ainda não assimilaram os valores da vida civilizada. Tá? Desenvolvimento mental retardado significa que, apesar de ter sido concluído, permite uma reduzidíssima capacidade mental. É o caso de oligofrênicos, surdos e mudos, dentre outros. Esses
podem, ou melhor, devem se submeter à perícia para saber qual é o grau de retardamento dessa pessoa. Se ela tiver um total grau de retardamento, ela pode até mesmo ser considerada inimputável. Se o grau de retardamento for parcial, ela pode ser considerada semi-imputável. Ou se o grau de retardamento for muito pequeno, ela ainda assim pode ser considerada imputável. E a embriaguez completa tem que ser proveniente de caso fortuito ou força maior para efetivamente excluir a culpabilidade. E aí ela é chamada de embriaguez completa acidental, tá? Embriaguez completa acidental. Ela possui 3 estágios, ó. Para efetivamente excluir a culpabilidade, ela tem que ser o quê? Completa, tá? É essa que atua como excludente de culpabilidade. Além desses 3 estágios, incompleta, completa e estado letárgico, nós temos as espécies de embriaguez. Se a embriaguez for não acidental, aquela causada por uma conduta do próprio agente, não há nenhuma excludente de ilicitude. Mas, se a embriaguez for acidental, ou seja, provocada por caso fortuito ou força maior, aí sim, ó, nós teremos uma hipótese excludente de ilicitude. Se a embriaguez for patológica, ela é equiparada a uma doença mental. E aí vai ter que ver a capacidade de entendimento da pessoa. E a embriaguez pré-ordenada é aquela que o agente se embriaga com a intenção de tomar coragem para vir a praticar o crime. Essa embriaguez pré-ordenada, além de não funcionar como excludente de culpabilidade, ela é um agravante, ela é uma circunstância agravante. Então, cuidado, a embriaguez pré-ordenada é uma circunstância agravante. E aí, ó, ela vai entrar aqui. Cadê o meu esqueminha? Aqui, ó. A embriaguez pré-ordenada, ela entra aqui, ó, na segunda fase da dosimetria da pena. É embriaguez pré-ordenada, porque ela é um exemplo de circunstância agravante. Tá bom? Passando agora para o artigo 28, inciso 2, que diz: não excluem a imputabilidade penal a embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos. Repito, embriaguez voluntária, o sujeito se embriagou querendo o fato, ou culposa deixando de observar o seu dever de cuidado. Elas não funcionam como excludentes de culpabilidade. Somente a embriaguez acidental ou proveniente de caso fortuito ou força maior é que funciona como excludente de culpabilidade. Tá? Existe uma teoria chamada actio libera in causa. O que essa teoria significa? Nós sabemos que a imputabilidade deve existir no momento da prática da conduta, da prática do fato. Tá? É incabível uma imputabilidade subsequente. Tem que ver no momento do fato qual era a capacidade de entendimento daquela pessoa. É isso. E aí, se por exemplo o agente praticar o fato no momento em que não tinha capacidade de compreensão ou de determinação por causa de uma doença mental, ele não será considerado imputável se readquirir a normalidade psíquica em um momento posterior. Olha só, no momento do fato, ele era inimputável. E aí, ele readquiriu a
capacidade psíquica depois, ó. Reaquisição da capacidade psíquica. Se essa reaquisição da capacidade psíquica foi posterior, isso não faz com que ele responda por esse fato, se no momento do fato ele era inimputável, tá? Ou seja, os actio libera in causa são casos de conduta livremente desejada, mas cometida no momento que o agente se encontra em estado de inimputabilidade. Actio significa conduta, ação, né? Libera é uma vontade livre. In causa é o elo entre a conduta praticada e o resultado desejado. Então fica com esse conceitinho aqui. Tá? Os actos libera in causa são casos de conduta livremente desejada, mas que foram cometidos no momento em que o agente se encontra em estado de inimputabilidade. Continuando, eu tenho aqui um resuminho sobre as formas, né, as espécies de embriaguez. Aquela que funciona como excludente de culpabilidade é essa, é a embriaguez acidental. E ela só vai funcionar como excludente de culpabilidade se ela for o quê? Completa, tá? Ficou faltando aqui uma setinha, deixa eu botar agora. Tinha que ter uma setinha aqui também, ó. Ficou faltando aí dar uma corrigida no nosso material. Então, a embriaguez. Cadê? A embriaguez completa. Ou melhor, a embriaguez acidental, se for completa, vai excluir a imputabilidade e, consequentemente, a culpabilidade. Se for incompleta, ela vai reduzir a pena de 1/3 a 2/3. Ou seja, na embriaguez incompleta, nós temos uma capacidade de entendimento parcial, né? Capacidade de entendimento parcial. Ou seja, aqui, se a embriaguez for incompleta, embriaguez incompleta. Beleza, gente? Tranquilo? Seguindo o baile, eu estou resumindo aqui as causas excludentes de imputabilidade para você. Ó. Menoridade penal, doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado e embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou de força maior. São as 3 situações que excluem a imputabilidade e, consequentemente, excluem a culpabilidade. Maravilha? Seguindo. Nesse ponto aqui do nosso material, eu trato da semi-imputabilidade. Como eu disse, ó, quando a capacidade de entender for parcial, não haverá excludente, mas sim uma causa de redução da pena. De Clare, em que fase da dosimetria da pena essa causa de redução é aplicada? Na terceira. Lembra disso? Lá na terceira fase da dosimetria da pena. Exemplo, se o sujeito for semi-imputável, o juiz vai reduzir a pena de 1/3 a 2/3 aqui, ó, na terceira fase. Tá bom? Fica ligado, isso aqui a gente vai tratar com mais detalhes em outra aula, se cair no seu concurso, porque nem sempre esse assunto de aplicação da pena é cobrado no edital do concurso. Mas eu sempre gosto de dar uma palhinha, porque facilita o entendimento, tá?
Sobre a semi-imputabilidade, nós temos essa previsão, ó, eu já falei sobre ela, mas não mostrei onde que está escrito. Está escrito aqui no artigo 26, parágrafo único, e no 28, parágrafo 2º. Olha o que eles dizem. A pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços se o agente, em virtude de perturbação da saúde mental ou de desenvolvimento mental incompleto, não for inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Ou seja, se ele não é inteiramente capaz de entender, significa que ele é parcialmente capaz de entender. Tá bom? E é por isso que eu uso sempre essa expressão capacidade parcial de entendimento. Isso vale para a doença mental, para o desenvolvimento mental incompleto ou retardado, vale também para a embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior, que a gente conhece como embriaguez acidental. Se a embriaguez possuir uma capacidade parcial de entendimento, ou seja, se ele não tinha a plena capacidade de entender, mas tinha alguma capacidade, ele será considerado semi-imputável, tá bom? No caso dos inimputáveis, quando o sujeito é considerado inimputável e tem a culpabilidade excluída, ocorre o que a gente chama de uma absolvição imprópria. E aí, ele fica sujeito a uma medida de segurança. No caso dos semi-imputáveis, se ele tiver a pena reduzida de 1 terço a 2 terços, não vai haver absolvição. Então fica ligado nisso. Os inimputáveis gera, né, a inimputabilidade gera absolvição, que a gente chama de absolvição imprópria. Os semi-imputáveis, aqui está semi-inimputáveis, não, os semi-imputáveis. Acerta isso aí, ó. Erro de digitação meu, desculpa, gente, acontece, né? Os semi-imputáveis, no caso deles, não há absolvição e haverá, sim, diminuição da pena. Continuando, gente, um artigo que cai muito em prova, então bota um asterisco nele aí, cai muito em prova, tá? É o 28, inciso 1º. Ele diz que a emoção ou a paixão não funcionam como excludente de imputabilidade. E aí você pode pensar de Claire, mas eu já ouvi falar que se a pessoa cometer um homicídio, logo após a injusta provocação da vítima, ela pode ser beneficiada. Tudo bem. Pessoal, imagina o marido que chegou em casa e viu sua esposa com seu amigo e aí matou os dois. Ele ficou transtornado com o que ele viu e acabou matando os dois. Gente, nesse caso, tá? Esse marido traído, ele é imputável. Ah, mas ele estava sob o domínio de violenta emoção. Tudo bem, ele pode até ter a pena reduzida. Vai ter um benefício, mas ele não vai ter a culpabilidade excluída. Então, a emoção e a paixão até podem atenuar a pena, reduzir a pena de alguma forma, mas não funcionam como excludente. Isso é importante, isso você precisa saber, tá bom? É isso aí, gente. Dá uma lidinha nesses parágrafos com calma, tá? Aqui nós temos, ó, por exemplo, no homicídio, se o agente comete o crime impedido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção logo em seguida a injusta provocação da vítima, é o caso do marido traído que eu exemplifiquei, né? O juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Temos aqui uma causa de redução da pena. Causa de redução da pena é utilizada na terceira fase da dosimetria da pena. Tá bom? Tem 3 pontos importantes aqui que você deve ler com calma, que é dever de casa. Esses
pontos 1, 2 e 3 aqui, tá? Dá uma lidinha com calma em casa. E eu vou fazer um pit stop antes de entrar na potencial consciência da ilicitude. Vou ali tomar uma aguinha e daqui a pouco eu volto. Beleza? Um abraço e até daqui a pouco.